capítulo 1, do versículo 26, né, que diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E é por causa desse evangelho que nós estamos aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar nesta noite, pelo privilégio, Pai, de podermos mais uma vez estar na Tua presença, estar na Tua casa, te louvando, te engrandecendo e vendo as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que aqui chegaram, aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Que o Senhor derrame da Tua graça e das Tuas misericórdias sobre a vida de cada um deles. Visita também ali o acampamento onde os nossos irmãos estão, ó Deus. Derrama da Tua graça sobre a vida de cada um deles e que eles possam ver a poderosa mão agindo através na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que eu vou falar hoje, eu fiquei com muita dúvida do que eu iria falar, que é difícil a gente preparar uma mensagem, e eu queria falar sobre a mensagem da cruz. E lá em 1 Coríntios também, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém? Nós vemos nesses versículos aqui que Paulo demonstra que a sabedoria do mundo, que os coríntios tanto valorizavam, era da própria antítese da sabedoria de Deus, ou seja, totalmente ao contrário daquilo que Deus queria deles. No versículo de número 23, nós não chegamos a ler, mas diz aqui: o Cristo crucificado era uma pedra de tropeço, ou seja, um escândalo para os judeus que esperavam um salvador político, e loucura para os gregos, ou seja, os gentios, que desprezavam qualquer um que tivesse sido crucificado, no caso, o nosso próprio Senhor Jesus. E Paulo ele começa aqui que certamente a palavra da cruz é loucura para eles, mas para nós que estamos em Cristo, é o poder de Deus para as nossas vidas. E muitas das vezes nós não conseguimos assimilar por que Cristo precisou ir para a cruz. Por que Cristo precisou ir para a cruz? Por causa do meu e do seu pecado, que eram muitos. No lugar dele, era para estar eu e você. Mas aprove a Deus ter escolhido o seu filho e pregado ele na cruz. Quando nós lemos isso, nós temos que entender um pouquinho também da questão da aliança que Deus fez com Abraão, lá no livro de Gênesis, que é todo um processo que caminha para a chegada desse último ato, que foi a crucificação de Cristo e a morte dele pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. No versículo 21, diz assim: a pregação refere-se ao conteúdo da mensagem e não ao método da sua pregação, que fala sobre a cruz de Cristo. E muitos nos dias de hoje querem tirar a cruz, querem tirar o sofrimento e viver somente aquilo que Deus pode dar para eles. Aquilo que eles querem que Deus restitui aquilo que eles não tiveram. Mas a gente se esquece que a cruz de Cristo não era para Cristo, era para mim e era para você.
no versículo 21 diz que agradou a Deus indicar a soberania de Deus na sua escolha de de salvar os homens por meio da fé na mensagem da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, no versículo 18, ele diz que certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus para a minha e para a sua vida. Porque a gente vê no mundo aí hoje tanto sofrimento, e às vezes a gente sente até compaixão das pessoas. Eu estava vendo algumas fotos que eu recebi de uns missionários, e a gente fica vendo o sofrimento daquele povo. E você olha no semblante das crianças, você vê aqueles que já nascem com sofrimento. E a gente pode dar graças a Deus que nós estamos num país que nós estamos livres dessas perseguições. Apesar de tantas coisas acontecendo aqui, mas nós vemos que a mão de Deus ainda está sobre nós. E nós temos que ser gratos por isso. E no versículo 24 diz que Cristo é o poder de Deus. Que diz como ficou demonstrado nos milagres da encarnação, da morte e na ressurreição. Se nós o aceitamos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, nós temos que ter certeza que um dia nós vamos realmente nos encontrar com Ele. Porque o ser humano não está acostumado. Quando se fala de morte, arrepia. Não é? Pode ser. Mas a gente vê que quando é o cristão, a gente vê que tem uma diferença entre um e entre o outro. Isso a gente vê muito quando a gente vai em velórios. Quem já foi em velórios aqui sabe como que é. Ali tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não querem Deus, não querem saber de Deus. E às vezes até aquele que está no caixão não queria saber de Deus. Mas para todos eles ele era bonzinho, ele era uma pessoa nada contra. Mas vai chegar aquele dia, aquele grande dia, que nós vamos ter que nos colocar diante de Deus e prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos a Ele. Fizemos para Ele e fizemos para o nosso próximo. Aí eu fico pensando, como será naquele dia? Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Qual vai ser as nossas desculpas? Qual será? Em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós falamos que nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso. Quando nós o aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós logo passamos pelas águas batismais, onde nós estamos mostrando para as pessoas que nos assistem que nós nascemos realmente de novo. Onde nós nos batizamos, nós somos imersos na água e levantamos uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a cruz, em toda a sua fraqueza e loucura, quando medida de acordo com os padrões humanos e apresentado por Deus com o seu poder, é sabedoria. E ambos infinitamente mais poderosos na capacidade de salvação do que todos os maiores esforços do homem. Nós sabemos que pelos nossos esforços nós não conseguimos nada. Se a gente pegar lá a viúva de Naim, lá, quando ela estava saindo com o filho ali no caixão, nós vemos duas multidões ali. Uma que entrava com Jesus e a outra que saía acompanhando o cortejo fúnebre. Nós vimos que não foi trocada nenhuma palavra entre eles. Mas nós vemos que estava entrando uma multidão que estava com a vida
E estava saindo uma multidão acompanhada da morte. E Jesus, não se dando ao caso, chega e simplesmente olha para aquela mulher e diz para ela: não chores. Para nós hoje, a gente vê a situação de algumas mulheres tranquila. Mas na época de Jesus, as mulheres ali eram terríveis as situações para ela. Principalmente viúva. A gente vê alguns casos de viúva de Serepta, viúva que Elias foi lá e ressuscitou seu filho. E nesse caso aqui, era o próprio Jesus que estava tocando. Ou seja, cerimonialmente ele estava se tornando impuro, porque ele estava tocando no morto. Mas nós não podemos nos esquecer que ele é Deus. E sentindo aquilo que aquela mulher estava sentindo, que aquela viúva que já tinha perdido seu marido, e agora tinha perdido seu filho, estava praticamente que desamparada. Porque as viúvas, se elas não tivessem um sustento, elas tinham que ir mendigar. Era esse o final delas. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: não chores. Toca no menino, no jovem, fala: levanta-te. Esse menino representava a humanidade caída. Que através da morte ele não podia fazer nada, porque ele já estava morto. Ele, por ele mesmo, ele não podia fazer nada por ele. A mãe dele não podia fazer nada por ele. E por ela, talvez, logo depois que tivesse terminado aquele cortejo, ela ia voltar para uma situação ainda pior, e aquele povo ia continuar vivendo a sua vida. Mas Jesus chega e dá um basta na morte. Fala: chega, basta. Ou seja, Jesus, estava restituindo de novo para aquela mulher a sobrevivência. Porque para ela não tinha mais condição, não tinha mais jeito. Mas Jesus, olhando, tocou naquela esquife e disse para o jovem: levanta, põe-te em pé. E aqui na mensagem da cruz, no versículo 19 do capítulo 1 de Coríntios, diz assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E no versículo 21 diz que: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E nós vemos que na primeira mensagem que Jesus vai pregar na sinagoga, lá em Nazaré, no capítulo 4 de Lucas, ele começa a pregar, as pessoas reconhecem ele como filho de José, mas ele se identifica como Deus. E as pessoas ficaram iradas com essa situação, de ele ter se colocado como Deus. E a turma fala: não é esse o filho de José? E queriam pegar ele e levar para o monte e precipitá-lo de lá. Mas ele saiu de largo. E no capítulo 5 de Lucas, vamos para lá. Capítulo 5, versículo 1 diz que: e aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao largo e lança-te as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele. E todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. A gente já vê aqui mais uma promessa para aqueles homens, que se estende até nós, que chegou até nós. E quando a gente abre o livro de Lucas, também no capítulo 6, a partir do versículo de número 12, a gente vê que ele começou a escolher aqueles que iam andar com ele, que fala sobre a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Diz, capítulo 6, versículo 12 de Lucas, diz: Naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Nós vemos aqui um grupo de 12 pessoas que estavam caminhando com o Senhor Jesus, que estavam andando com Ele. 12 pessoas, mas separado em 3 grupos. 3 grupos, um mais íntimo que andava com Ele, que era Pedro, Tiago e João. Em todo lugar onde ele estava, eles estavam acompanhando Ele. Porque Jesus já tinha feito a sua escolha. E quando nós vamos lá para o livro de João, no capítulo 15, versículo 16, o que ele diz? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E às vezes a gente quer bater no peito porque a gente faz isso, a gente faz aquilo, mas basta um estalar de dedo de Deus, nós não nos tornamos mais nada. Porque nós somos dependentes, somos necessitados da presença dele em nós para estarmos aqui hoje. Porque nós somos feitos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É simplesmente o que Ele quer de mim, é simplesmente o que Ele quer de você. Glorificar e exaltar. Gente, é tão bom quando a gente chega na igreja, tem um irmão para cantar, tem um irmão para tocar o teclado, tem um irmão para tocar a bateria, tem um irmão para fazer o acompanhamento, e logicamente tem que ter um irmão que canta bem. Nesse caso não sou eu. Tem vários aqui que cantam bem, graças a Deus. Deus prepara tudo, como preparou esses 12. E a partir desses 12, chegou até mim e chegou até você. Nós não fomos chamados por Deus para nós sentarmos no banco da igreja, simplesmente esquentar e depois de 1h30 irmos para a nossa casa. Nós tivemos um grupo essas 2 semanas que foi para Maputo e voltaram. E a gente recebeu algumas fotos de lá, a gente via, que eu estava falando do semblante das crianças. Você vê um semblante triste naquelas crianças. Mas Deus quer alcançar cada um deles, como alcançou a mim e como alcançou a você. E muitas vezes nós, já alcançados por Deus, não somos gratos a Ele. Não somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós.
por aquilo que Ele está fazendo por nós e por aquilo que Ele ainda há de fazer por cada um de nós. Eu levanto de manhã e agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Não sei se é mais alguns minutos, se é mais algumas horas, se é mais alguns dias, mas eu sou grato pela vida. Porque, para quem não sabe, eu já tive um infarto em 2015. E o médico chegou para mim, para minha esposa, e falou: se você tem algum vício? Falei: graças a Deus não. E olha que na minha casa todo mundo tem vício de fumar e alguns de beber. Eu, graças a Deus, Deus me livrou disso. Mas ele falou: se você bebesse e você fumasse, não tinha chance. Porque o infarto que eu tive foi bravo. Às vezes, como eu costumo dizer, às vezes a gente está na igreja aqui, a gente não levanta muito a mão para o anjo não achar que tem que levar a gente embora. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele não quis que eu fosse naquele dia, naquele período, porque Ele tem algo ainda para mim, tem algo para você. Porque nós não estamos aqui para ficar patinando na vida. Nós estamos aqui para falar que Jesus morreu por causa de mim. E eu tenho que fazer algo para Ele. Não por Ele. Porque Deus, Ele se faz presente nas nossas vidas. Uma certa vez eu trabalhava num escritório e toda vez eu entrava no ônibus, eu via que tinha uma senhorinha já de idade, ela estava sempre no mesmo ônibus. Eu via que ela dava aquela risadinha amarelinha. Aí você fica meio assim, meio desconcertado, né? Mas eu via que ela tinha um traço de cristã. Aí um dia ela chegou para mim e parou o senhor é cristão? Eu falei: graças a Deus. Aí um dia ela nos convidou para a gente ir na casa dela, uma senhora que mora logo aqui para cima, a gente não conhecia, não sabia o nome dela. Ela falou: vai na minha casa eu tomar um café. Eu falei: nós vamos. Afinal de contas, essa senhora é cristã, nós somos irmãos. É isso que faz diferença nas nossas vidas. Da última igreja que a gente saiu, muitas pessoas chegavam para nós e falavam: eu retornei para essa igreja. Porque uma vez vocês estavam na recepção e vocês me deram um abraço. Não era um abraço de vocês. Mas era um abraço de Cristo. E as pessoas precisam de sentir isso. Você dá aquele abraço neles, eles vê que não é a gente que está abraçando, mas é Cristo que está trazendo eles para perto de si. Isso faz muita diferença na vida das pessoas. Tenho certeza que esse período que a Olga, o Ricardo e a Márcia passou ali, naquele lugar, fizeram muita diferença na vida de muitas crianças ali. E foi para essa finalidade que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, como escolheu esses 12. E a gente leu lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o que nós lemos aqui? No versículo 20, do capítulo 1, versículo 26, diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Quando as pessoas olharam para aqueles discípulos que estavam com ele, para aqueles que ele colocou o nome de apóstolos, viam em alguns que ele não tinham qualidade, não tinha qualificação nenhuma. Mas não é isso que Deus busca de mim, não é isso que Deus busca de você. Deus busca um coração contrito, que realmente quer fazer a vontade dele.
E quando a gente faz a vontade dele, por mais ignorante que a gente seja, a Bíblia fala que aqueles homens eram galileus. Eles eram considerados como quase nada, desprezíveis. Em algumas catedrais da Europa, se vocês forem lá, vocês vão ver algumas imagens de alguns deles, com aquela auréola na cabeça, onde o próprio homem tirou a humanidade deles e colocou eles num pedestal. Colocaram eles num pedestal. É culpa deles? Não. É culpa do próprio homem, que quer arrumar algo para adorar. Mas eles fizeram o papel deles. Dos 12, um se enforcou, os outros foram martirizados, e João, que foi um pouquinho mais além, que viveu um pouco mais, e deixou algumas cartas para nós. Às vezes a gente chega a falar, abre o livro de Atos, capítulo 29, a turma vai procurar, não acha o capítulo 29. Lógico que não tem o capítulo 29. Porque o capítulo 29 sou eu, e é você, e a igreja de Deus aqui na terra que está escrevendo o capítulo 29. E nós precisamos ter consciência disso. E não nós acharmos que nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós temos que nos colocar diante de Deus. Falar, Senhor, realmente estou fazendo aquilo que o Senhor quer? E pode ter certeza que você vai ter uma resposta. Que a resposta de Deus é sempre sim e não. Espera um pouco. Às vezes não é tempo ainda. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de nós, como igreja. E às vezes a gente vê que vai dificultando as coisas para a igreja ter comunhão. A koinonia que eles falam, comunhão entre os irmãos. A gente vai perdendo, a gente vai se esfriando. E com isso, quem está ganhando? O reino das trevas. Porque às vezes chega um irmão, a gente não olha para a cara do irmão, a gente não pergunta o nome do irmão, a gente não conhece o irmão, e a gente está pouco se linchando pelo irmão. Mas aquilo que eu falei, quando a gente chega, olha uma pessoa, nossa, você é diferente aqui, é a primeira vez, dá um abraço, daquele abraço de Cristo, daquele que os ossinhos até estrala, as pessoas voltam. Porque é isso que elas estão precisando. É isso que o mundo lá fora está precisando. É isso que aqueles que não conhecem a Deus, a esse Deus que nós servimos, que eles querem. Eles olham para mim, olham para você e falam, o que essa pessoa tem de diferente? Que eu não consigo compreender. Eles têm que ver isso. Foi o que essa senhora viu em mim. E eu agradeço a Deus por isso, não querendo me gabar. Porque toda honra, toda glória seja dada a Deus. Porque nós somos chamados para ser imagem e semelhança dEle. Então as pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e ver algo diferente. Que ela não consegue encontrar no mundo, mas que ela consegue ver em mim e em você. Que eu falei, ser evangélico é fácil, é só começar a frequentar uma igreja. Tem um monte de gente aí que se diz evangélico, mas eu quero ver eles dizer, eu sou cristão, sou um seguidor de Cristo, ser semelhante a Cristo. Fazer aquilo que Ele fez. E amar. A principal coisa foi nos amar e entregar a sua vida por cada um de nós. Ele se entregou por nós.
Como eu já falei lá em João 15:16, diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vai nos dar. Tudo que nós pedimos em nome dEle, Ele vai nos conceder. Por quê? Porque eu sou mais merecedor do que o irmão Roberto? Não. Porque eu tenho que dar o máximo de mim para fazer isso para Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que Ele nos escolheu. Não são todos missionários. Não são todos intercessores. Não são todos pastores. Mas cada um sempre na sua área. Fazendo aquilo que agrade a Deus. É aquilo que eu falei, tem aquele que vem, toca o violão, tem aquele que vem, toca a bateria, o teclado. Como diz aí, cada um no seu quadrado. E quando a gente faz isso, a gente agrada a Deus. Não eu ver o que o irmão está fazendo e falar, acho que eu vou querer aquele cargo do irmão. Vou fazer o possível para conseguir aquilo que ele faz. Talvez você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer ter uma determinada função dentro da igreja. E a gente não pode perder essa oportunidade que Deus nos dá. E do versículo 26 ao 31 fala da mensagem da cruz. E além da própria mensagem da cruz ser loucura para os que se perdem, no versículo 18, Deus escolheu usar pessoas que o mundo normalmente consideravam tolas, fracas, desprezíveis, sem nenhuma importância. Eu fico tentando imaginar aqui na minha pequena cabecinha como que era Pedro. Mas a gente lendo sobre Pedro, a gente vê que ele era um camarada atirado. A gente vê lá os dois irmãos, Tiago e João. Eles também não eram tudo aquilo não, porque eles queriam até orar para Deus para que descesse fogo do céu e consumisse aquele povo que não queria recebê-lo. Queriam um lugarzinho lá no ministério deles. Coloca um à tua esquerda, o outro à tua direita. Eles queriam aparecer. Mas Jesus chega para vocês, querem tomar o cálice que eu vou tomar? A gente toma. Tanto é que o Tiago passaram a faca na cabeça dele. E Pedro estava na mesma linha. Mas existia uma igreja que estava orando por eles. E foi aí que saiu, que viram que existe portão automático. O anjo já chegou, o portão já ia abrindo, Pedro ia saindo, por causa dos intercessores, por causa daqueles que estavam intercedendo por eles. E acredite você, tem muita gente intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela vida dos meus filhos, na sua vida, na sua casa. Mas nós precisamos crer, como diz a palavra. Deus fez uma promessa para Paulo que ele não ia ter problema. Olha, se nós tivéssemos passado o que Paulo passou, talvez no primeiro mês de crente eu já teria desistido. Esse negócio de crente não é para mim não. Mas ele foi até o final e não desistiu, não largou a carreira, mas ele guardou a fé. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de cada um de nós, como cristãos, não digo nem como evangélicos, cristãos, seguidores de Cristo.
Porque nós que vamos fazer a diferença. Nós temos visto aí a perseguição contra o nosso governo. Uma perseguição ferrenha. Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Porque Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Ninguém se aposenta por ser cristão. Eu tenho 35 anos de cristão, vou pegar minha aposentadoria. Não existe. Você tem que ir até o final. Até o fim da sua carreira. Até o fim do seu chamado. Não parar no caminho. O apóstolo Paulo, ele foi. Teve um período da vida dele que ele perseguiu a igreja. Tinha carta para entrar e tirar o povo de lá. Mas até o momento, lá no livro de Atos, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem está falando comigo? O pessoal que estavam com ele também ouviu. Quem está falando com você é Jesus. A quem tu persegues? Deus tem muito para mim, Deus tem muito para você. Mas nós temos que permanecer firmes nos propósitos que Ele propôs para cada um de nós. Deus tem algo muito grande para nós. Deus tem coisas grandes para o nosso país. Mas para isso nós precisamos nos dispor a obedecer, a ouvir a sua voz. Se a gente pegar lá o livro de Deuteronômio, que fala sobre bênçãos e maldições, tem só 14 bênçãos, acho que eu não me engano. E o resto é tudo se nós formos desobedientes. É o que vem no pacote para aqueles que não querem Deus, para aqueles que rejeitam o nome de Deus. E que a gente realmente possa fazer a diferença nesse mundo. E que Deus realmente possa estar olhando para mim, estar olhando para você. E ver algo que alegra o coração dele. É bom fazer a obra de Deus? Eu digo que eu dei uma desacelerada, que eu fui bem mais ativo. Eu, a minha casa, os meus filhos, nós éramos bem mais ativos. Poderia estar fazendo mais. Mas eu ainda creio que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai abrir as portas no momento certo, na hora certa. Mas para isso eu preciso de crer. Não se preocupe se na sua casa ainda tem pessoas que não são cristãs. Às vezes Deus quer usar você. Deus está querendo usar você. Se a gente for para o livro de Lucas lá que eu falei quando Jesus foi expulso de Nazaré, as palavras dele diz que fala que o profeta não tem honra na sua casa. Era um lugar onde ele viveu. Mas quando ele se apresenta entre os judeus e os gentios, o povo se enfurece e quer matá-lo. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. E nós precisamos de crer que Deus é poderoso na minha e na sua vida para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Amém? E no capítulo 2 de Coríntios, Paulo diz assim: Eu, irmãos, versículo 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagens ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós,
senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo que ele estava totalmente dependente da vontade de Deus na vida dele. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você, é o que Deus quer de nós, como igreja. Que nós esperamos nele, que nós aguardemos nele. Amém?